Agora, nessa continuação de aula, eu quero mostrar para você como que eu consigo obter aquele detalhe que eu preciso para um diagnóstico mais preciso e evitar que eu tenha que fazer repetições e às vezes até algumas técnicas aqui, algumas artimanhas para que o seu paciente se sinta confortável durante a execução e você tenha a resposta desejada. Então vem comigo aqui. Ó, a primeira coisa, e é muito importante, parece um detalhe, mas ela é muito importante, é o posicionamento correto do paciente. Então assim, o paciente, na hora que ele estiver lá na sua cadeira, primeiro você precisa posicioná-lo de uma maneira que o seu plano sagital mediano fique perpendicular ao solo. E se no caso de uma radiografia da maxila, a linha tragus, a asa do nariz, ela deve estar paralela ao solo. Se for uma radiografia da mandíbula, aí a linha tragus, comissura labial paralela ao solo. Eu sei que no caso, por exemplo, de ortodontia, que toda hora precisa fazer uma radiografia durante o procedimento, às vezes fica complicado levantar o paciente, enfim, posicionar, mas assim, vocês vão entender no decorrer e na sequência dessas aulas o quão importante é essa parte do posicionamento correto do paciente. Então assim, só recapitulando, plano sagital mediano perpendicular, a linha tragus, asa do nariz paralela ao solo, no caso de radiografias de maxila, e linha tragus, comissura labial, no caso de radiografias de mandíbula. E aí, um outro aspecto muito importante também que a gente deve seguir, vocês vão acompanhando aqui com essa imagem comigo, é onde está, né? Eu sei que vocês sabem muito bem, mas assim, eu vou colocar alguns pontos aqui para vocês seguirem de referência, onde está o ápice de cada dente, tanto da maxila quanto na mandíbula, de uma maneira geral. Porque assim, a radiografia ela está dentro da boca, a gente muitas vezes está usando um posicionador, então a gente tem que ter a certeza de que aquele feixe de radiação, ele está indo em direção ao objeto que está sendo radiografado. Então assim, eu vou fazer uma radiografia aqui dessa região de maxila, eu vou pela ordem. Então eu vou fazer uma região aqui dos meus incisivos. Então eu sei que vai estar aqui na ponta do nariz. No caso da radiografia dos caninos, na parte superior, eu uso como referência a asa do nariz. Se é uma radiografia dos meus premolares, você pede para o paciente olhar para frente e aí você vai pegar a pupila, tá? E vai descer aqui até essa região que eu te falei anteriormente, da linha tragus, asa do nariz, e aí faz esse cruzamento aqui, nesse ponto da pupila com essa linha, é onde está o ápice do premolar. E os molares, a gente pega aqui o cantinho do olho, tá? 1 centímetro para trás, aí a gente desce, cruzando com aquela linha que eu falei para que tem que estar paralela ao solo, por isso a importância disso, para você ter como referência. Então, um cruzamento de 1 centímetro atrás dessa comissura externa do olho aqui. Cruzando com essa linha tragus, asa do nariz, eu tenho aqui a região de ápice dos meus molares. Então, é onde o feixe de raio-x ele deve mirar, entendeu? Então, são esses pontos. Quando se trata de mandíbula, eu vou pegar todas essas referências e cruzar com uma linha de mais ou menos um 0,5, tá? Aqui acima do meu ramo, da base da mandíbula, perdão, aqui da base da mandíbula, 0,5, tá? Centímetros. Aí aqui será o ponto desse cruzamento onde eu devo direcionar o meu feixe central de raio-x. Então assim, vamos recordando. Aqui na região de incisivos vai ser aqui no mento, na região de canino vai ser a asa do nariz até essa linha, a região de premolares, a pupila do olho olhando para frente até essa linha, e aqui no caso de molares também da comissura externa do olho até essa linha. Entendido? Memorizou isso? Agora eu vou colocar mais uma informação na sua cabeça. Segue aqui comigo. Tem uma regra chamada regra do Z. Ela vai, porque assim, eu falei para vocês qual que é a direção para onde tem que mirar. Mas só que eu posso fazer esse raio, né, essa radiação, eu posso estar aqui na asa do nariz, mas ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar nessa direção.
Qual é a angulação que eu devo direcionar esse cabeçote? Você já pensou nisso? Então assim, vem comigo que aí eu vou te mostrar agora aonde é que a gente vai ver esse ângulo. Esse ângulo, não sei se vocês já repararam no seu equipamento de raio-x, bem aqui no cantinho, ó, acompanha aí na tela nessa seta azul. Ali tem uns ângulos que tá ao lado do cabeçote. Você sabe para que servem esses ângulos? Para a gente usar essa regra do Z, para a gente saber qual é a angulação que está indo esse feixe de raio-x. Então ele tem um plano horizontal aqui como referência, e aí a gente mexendo ali vai ter uma angulação de mais 50, menos 50, mais 20, menos 20, e essa numeração a gente vai usar agora para vocês terem um norte na hora de fazer essa execução da técnica. Então assim, a regra do Z, ela segue pelo seguinte: o ângulo maior que eu vou ter, que aqui vai acompanhando aí junto na tela do lado, o ângulo maior que eu tenho é de 50, que vai ser aqui na ponta do meu nariz. Então vai ser de 50, eu vou passar essa angulação aqui para 40, para 30, aí vem um menos aqui, só para confundir, um menos 20, um menos 10 e o zero. Então grava comigo, 50, 40, 30, menos 20, menos 10 e zero. Então formou assim, ou formou aqui, né? Formou um Z aqui na face do paciente. Vamos tentar traduzir isso para a prática? Região de incisivos centrais superiores, 50 graus. Então, área de incidência ponta do nariz, com 50 graus, eu tenho aqui o meu feixe de raio-x direcionando para a ponta do nariz. Então, assim, se eu, mesmo usando o posicionador, tá? Porque isso acontece, tem pacientes que têm o palato um pouco mais curvo, às vezes eu não consigo colocar esse posicionador na maneira correta. Então assim, pelo menos o que esteja o mais próximo possível, porque se o paciente morder muito, se tiver muito deitado o posicionador, o meu cilindro localizador aqui, ele vai vir super alto. Então assim, nossa, a minha referência era 50, mas aqui, lá naquele cantinho lá do cabeçote, você vai olhar assim, nossa, mas aqui tá dando 70, então tem algo errado, tá? Então assim, mesmo usando o posicionador, às vezes o posicionador não está muito bem colocado. E aí você tendo domínio sobre o ângulo que tem que estar aproximado, aí você já vê que realmente tem que mudar aquele posicionador de lugar, porque senão haverá repetição e você não vai conseguir ter o diagnóstico que você tanto procura. Então assim, ângulo aqui é 50, aí a gente passou para essa região de canino, ainda permanece 50, tá? E aí aqui depois a gente passa para a região de premolares, aí a gente já cai para 40, e aí depois dessa região de molares, aí a gente já cai para 30. Então assim, eu tenho meu cabeçote super angulado aqui na frente e eu vou diminuindo a angulação conforme a gente vai caminhando para posterior. Tá? A mesma coisa acontece aqui na região inferior. Então ele está bem inclinado aqui na região inferior de incisivos e aí eu vou diminuindo essa angulação até chegar a zero aqui na minha região de molar. Por que isso é importante? Por exemplo, na região de molares superiores. Aqui na região de molares superiores, a gente tem o arco zigomático. Se eu coloco o meu posicionador aqui, e aí eu vejo que a angulação está muito acima de 30, por exemplo, se está aqui, o que vai acontecer? Sobreposição desse arco sobre as raízes dos molares. E aí, se você quer fazer uma avaliação de algum problema periodontal ou do ápice radicular, você já não consegue solucionar. Terá que repetir essa radiografia. Entenderam? Então, assim, posicionei, olhei lá, tá um ângulo maior que 30, provavelmente vai haver essa sobreposição. Então, reposicione o seu posicionador ali, tá? Para que você consiga, com o cilindro ali, abaixar aquela angulação para algo próximo de 30. Então, vamos juntar todas essas informações? Então, regra do Z, aqui comigo nessa tabela. Então, região anterior de maxila, 50. Região de premolares, 40. Região de molar, 30. Passei para a mandíbula, menos 20, menos 10 e aí finalizando nos molares posteriores e inferiores em 0. Juntando com essas informações aqui de angulação, a gente coloca também essa linha que cruza
ou a linha tragos asa do nariz, que é no caso da maxila, então tragos asa do nariz, incisivos centrais, ápice nasal, o incisivo lateral e canino, a asa do nariz, os premolares, a gente tem a pupila, e os molares, a gente tem essa linha aqui, 1 centímetro atrás dessa pálpebra externa do olho, tá? E aí você desce e faz esse cruzamento. Essa é a área de incidência. E a angulação, aquela tabela anterior. Quando a gente passa para a parte de mandíbula, aí é 0,5 centímetros aqui, a gente traça essa linha e vai usando também as mesmas referências dos superiores. Então, assim, no caso só dos incisivos inferiores, seria o sulco mentolabial, não tem como ser a asa do nariz, e aí passando para o canino, que é a asa do nariz, a pupila para os premolares e essa comissura externa aqui, 1 centímetro atrás da pálpebra externa aqui, do olho para os molares. Perfeito isso? E aí, vamos colocar isso em prática. Uma outra coisa importante também é a gente saber quais dentes tem que estar dentro de cada radiografia. Porque assim, se essa angulação ela não está correta, o que vai acontecer? Você vai muitas vezes pegar algum outro dente que não é para estar dentro daquele padrão, né, dentro daquela radiografia, e aí você tem distorções, ampliações, reduções, enfim. Você pode distorcer o seu diagnóstico. Por isso, é muito importante vocês seguirem essas divisões que eu vou passar para vocês agora. Então, é o seguinte, radiografia de molares, o que eu tenho que conter? Molares. Então, primeiro molar, segundo molar e, se presente, dependendo, lógico, do seu posicionamento, o terceiro molar deve estar ali incluso. Passando desse, a gente tem a radiografia de pré-molares. A radiografia de pré-molares, a gente nunca consegue ter apenas os premolares. O primeiro molar, ela sempre aparece ali, tá? É normal que ele apareça devido à curvatura que a gente tem ali na região de premolares. Então, assim, a gente acaba levando o filme um pouquinho para trás e o primeiro molar acaba aparecendo ali. Mas não é ali o local correto para se fazer um diagnóstico, por conta da angulação. Então, tenha sempre isso em mente. E aí, passando dessa parte de premolares, a gente tem a parte de caninos. O canino ele tem que estar inteiro, a gente já muda ali o posicionamento do filme, né? O posicionamento ali na região de posteriores ele já era horizontal, aí aqui ele passa a ficar vertical, pegando todo o elemento do canino. Isso é muito importante porque existem muitos caninos que são grandes, mas com correto posicionamento não pode haver nenhum corte do elemento a ser avaliado. E por fim, não menos importante, a nossa região de incisivos, tanto superiores quanto inferiores. No caso dos superiores, a gente tem a radiografia deve apresentar por inteiro os incisivos centrais. Nem sempre, dependendo do tamanho dos incisivos centrais, a gente consegue fazer o diagnóstico dos laterais. Então aí, nesse caso, os laterais eles vão ser avaliados na radiografia junto com os caninos. Já nos incisivos inferiores, aí sim, os 4 elementos devem estar contidos ali. E aí, agora, continuando os próximos vídeos, eu quero trazer para vocês o que acontece se eu não seguir essas regras. Então, vem comigo que tem mais assunto por aí.